Gratidão. Bom, como foi dito, né, ao longo de toda a tarde de hoje, né, nós não temos, né, o comando, né, do nosso livre-arbítrio e tudo. O evento Gaia Viva, né, se manifestou, né, vivo na própria vontade de Gaia. E agora, né, nessa última mesa, acabamos unindo as mesas da arte, cultura e a mesa da espiritualidade, do autoconhecimento transforma o planeta. Espiritualidade e arte unidas. Rodrigo Borges me procurou ali antes da consulta, meio assustado com essa fusão, né? E eu falei, mais perfeito não poderia ser. Eu sou Paulo Vasque, a minha base original, eu era sacerdote pagão, e dentro da cultura dos antigos, né, do antigo druidismo, da cultura celta, a religião ela não tinha nome. Ela era conhecida como a arte. E se a gente começar a pensar, né, todas as grandes manifestações, né, artísticas, elas vieram em prol da religiosidade, né, da espiritualidade ou da religião. Né? A gente percebe isso nos grandes templos de diversas culturas, não importa qual seja, né, a associação da arte com espiritualidade. Então, para mim, essa fusão, no final, não poderia ser mais perfeita. Né? Tanto que começamos, né, com esse belo solo, né, para nos colocar numa mesma vibração, numa mesma sintonia. E esta é a função da arte. Né? Esta é a função também da espiritualidade. Portanto, para iniciar, ou seja, essa mesa, eu vou passar, né, o microfone de mão em mão, para que inicialmente cada um se apresente dentro da sua arte, da sua doutrina, da sua profissão, né, e para que a gente possa entender um pouquinho, né, do universo particular de cada um. Boa noite, já está tarde, aliás. Meu nome é Rodrigo Bastos. Eu atualmente sou astrólogo, faço parte de uma ordem iniciática que é uma ordem chamada Califado de Merlin. Tem uma coisa interessante que está acontecendo nessa mesa, é que a gente está sendo unificado dois setores agora, né? A arte, que é a cultura, e espiritualidade. Pelos 7 setores, a cultura é o segundo. E o que é interessante é que a cultura, que é o segundo chakra, ela fala justamente da energia sexual, de como que a gente utiliza a energia sexual. E que tem uma relação absolutamente direta com a espiritualidade. Eu diria ainda mais que é por causa da não compreensão corretamente da energia sexual é que existe a desordem no mundo e o caos no mundo. Trazendo um desequilíbrio. Então, mas eu faço parte também de um dos moderadores, junto com o Paulo. Então, a gente vai pedir também para cada um, se possível, falar em 5 minutos sobre isso, sobre essa integração, sobre essa união causal desses dois chakras, da cultura, que está vinculado à energia sexual, né, e à espiritualidade. Ah, 5 reloginho. Eu posso marcar aqui.
E a gente vai passando, que alguém sente que quer ser o primeiro? Não? Boa tarde a todas, boa tarde a todos. É um prazer muito grande estar aqui, comungando ideias, comungando expectativas, esperanças, sensações, sentimentos. Eu acho que esse é o tipo de congregação mais importante que o ser humano pode promover. Mais do que qualquer liturgia, mais do que qualquer ritual, mais do que qualquer tradição, sem querer desmerecer nem as liturgias, nem as tradições e nem os rituais. Mas nenhum deles se presta mais a nos tornar unidos enquanto humanos do que a comunhão das emoções. E hoje, talvez muito mais do que em tempos remotos, a gente esteja convivendo com uma série de violências de uma forma quase banalizada. Nós já não nos chocamos mais quando vemos certas manchetes de jornal, certas chamadas na televisão, certos filmes que, até para nos divertir, usam da violência. Hoje nós temos expedientes da cultura, da diversão, da cultura da diversão, que despertam o lazer com a violência. A gente brinca de atirar, a gente ri com filmes de agressão, a gente ri com filmes de morte. E a gente se diverte com o quê? Que alegria pode ter nisso? Até que ponto nós estamos alimentando essa indústria da arte que alimenta a violência? Eu sou sacerdote de uma matriz religiosa, do Candomblé. O Candomblé é uma religião brasileira, constituída aqui, com uma matriz africana, que se moldou, se lapidou, ou foi lapidada, dentro das circunstâncias geográficas, sociais, culturais. E hoje ele tem, o Candomblé, um molde, uma tradição. Conserva todo aquele poder ancestral de chamar o homem a se reintegrar à natureza. Nós cultuamos as energias da natureza. Os orixás são, em última instância, as expressões diretas, as sensações, as emoções, as energias da natureza. E todos os ritos tentam estimular em nós a conexão com essa natureza que está em torno da gente, mas que também está dentro de nós. Se nós não conseguirmos encontrar dentro de nós aquela energia primordial que está em conexão com o nosso destino, que está em conexão com os nossos propósitos, que está em conexão com as nossas emoções, nós estaremos desequilibrados. Se porventura, Alexandre, meu querido irmão, que é pastor, mas antes de ser pastor é humano, como eu, antes de ser babalorixá, sou humano, que bom. Todos nós temos energias primordiais. O candomblé parte desse pressuposto que na liturgia, no dia a dia, na manutenção dessas tradições, nós buscamos a conexão. Mas essa ponte só se torna possível, factível mesmo, quando a gente acredita que mais importante que o ebó é a boa intenção. Que mais importante que a oferenda, que a dança, que a arte sacra, que nós tanto primamos, das nossas roupas, dos nossos ritmos, das danças dos orixás, tudo isso é absolutamente maravilhoso, desde que, antes dela, a emoção esteja presente. Senão,
sem querer desmerecer a arte, mas a arte sacra perde um pouco. Entendo, dentro da nossa matriz religiosa, que essa conexão se faz e é trazida através de elos de uma grande corrente, que nós chamamos de corrente ancestral. Nós cultuamos aqueles que vieram antes de nós. Nós aprendemos com essas ideias, nós refletimos sobre essas ponderações, nós tentamos nos inspirar nos exemplos vivos daqueles que passaram por essa estrada antes da gente. Esses são os nossos ancestrais divinizados. Mas, melhor do que isso tudo, é a gente poder entender que as virtudes que nos inspiram nesses ancestrais, que os ritos de conexão com a natureza precisam ser mais fortes do que os muros das religiões. Quando nós nos apresentamos como religiosos, às vezes, nós nos colocamos em muros. Isso é ruim. Porque a religião boa é a que abre portas, a que derruba muros, a que pode construir pontes. Portanto, no ímpeto de nós mantermos valorosas expressões tradicionais, nós também precisamos entender por que elas se tornaram importantes. E a maior de todas essas importâncias, sem dúvida nenhuma, é o poder de unir os seres humanos. Digo sempre aos meus irmãos do Candomblé, ou a gente entende a importância do outro, ou nós seremos meros fazedores de ebó. E o Candomblé é muito mais do que isso. Nós, humanos, adeptos dessa e de outras religiões, somos mais do que as religiões. As religiões são importantíssimas quando bem aproveitadas. Quando são constituídas em caminhos, em picadas, no que for, mas que podem conectar, unir, encurtar caminhos. Mas quando as religiões, e eu estou incluindo a minha, claro, quando as religiões se encastelam nas suas verdades, quando os sacerdotes se acham muito mais importantes do que as verdades que eles tentam passar, nós não começamos, nós terminamos esses caminhos. E aqui, o que mais me comove é, seja na plateia, seja entre nós, um clima, uma expectativa de reconexão, através das religiões ou não, mas uma reconexão em que cada um de nós, enquanto indivíduos, enquanto seres humanos, estamos dispostos a refletir sobre o que nós fizemos até aqui e a reconstruir o que nós queremos numa sociedade daqui para frente. Muito obrigado. Queria começar agradecendo o privilégio que a Mônica me deu de estar aqui essa tarde. Ela é uma amiga já de muitos anos, e tão amigo quanto ela é o marido dela, o Valdemar Falcão, que passa por um período aí de convalescença, se recuperando de uma cirurgia lá em São Paulo. Muito obrigado pelo carinho e pelo privilégio. Eu sou Alexandre Marques Cabral. Se for falar da minha espiritualidade, eu diria que ela é realizada em alguns setores da minha existência. O primeiro deles é na minha convivência, sobretudo a convivência com os mais próximos, que são os meus familiares. Ser pai já é espiritual demais para precisar de céu para compensar a terra. Tenho 2 filhos, e são 2 filhos que são doutores em teologia, porque eles me ensinam muito mais do que a quantidade quase que infinita de textos que eu tenho que ler, já que a minha vida acadêmica também é muito intensa. Sou professor na UERJ, tenho que orientar tese, fazer coisas, dar curso. Os meus filhos me ensinam mais. Minha filha, com 6 anos, no primeiro voo dela, indo para casa, ela fala: pai, é tudo mentira.
Papai do céu não mora no céu. Falei, o que você está falando, minha filha? Eu passei lá em cima nas nuvens, não vi ninguém. Eu falei, claro, se ela está certa, uma pena que a gente tenha que inventar essa transcendência tão louca para falar que Deus mora em algum lugar. E meu filho, recentemente, que é mais novo, chegou para mim, a mãe, minha esposa, chegou para ele e falou assim, Tomás, para com isso. Papai do céu tá vendo, hein? Ela foi embora. Ele virou para mim, não sei porquê, e falou assim, pai, papai do céu é bobo, né, cara? Eu falei assim, não sei porquê. Não tem mais o que fazer, fica me olhando aqui na terra. É um Big Brother, né? E o cara chato pra caramba fica notando o que os outros fazem. Ali é um lugar de desenvolvimento da minha espiritualidade, na concretude dessas relações, sobretudo com casamento, que é sempre um mistério mesmo dentro da rotina do cotidiano. Depois, na minha vocação profissional, sou professor e dou aula tanto na UERJ quanto no Colégio Pedro II, no Departamento de Filosofia, né, dos dois. E tem que pesquisar, tem que publicar, tem que fazer muita coisa, apesar do Estado não nos pagar. E ali eu assumi a cátedra de Filosofia da Religião e algumas disciplinas ligadas, como metafísica e tal. Logo depois do Leonardo Boff ter se aposentado, ficou muito tempo ninguém sem essa cadeira, e eu assumi. Então toda a parte ligada à filosofia, diálogo com a religião, está geralmente sob a minha responsabilidade. Então orientei já há 2 anos a primeira tese no Brasil, na verdade no mundo, sobre Nietzsche e o Candomblé, o meu amigo Márcio Jagum. Então a responsabilidade grande, e ali a espiritualidade é desenvolvida, mesmo no meio intelectual, ela me parece bastante desenvolvida. Mas no âmbito religioso eu sou pastor por acidente, eu ia ser padre e acabei sendo pastor, por causa de um jesuíta matemático, um americano, que me falou para eu ser um pensador cristão leigo, para eu não entrar nessa furada, e acabei assumindo essa responsabilidade depois que um amigo pastor, Neemias Mariem, falecido junto com Jonas Rezende, falecido também ano passado, me chamaram para ser pastor há 17 anos. Na nossa comunidade nós somos presbiterianos, de tradição calvinista do século XVI, mas ecumênicos e radicalmente ecumênicos. Márcio de Jagum já esteve lá algumas vezes. E não é ecumênico no sentido de política da boa vizinhança. A gente vai lá e se mescla. A nossa fé é vira-lata, no sentido que a gente tem que se metamorfosear por meio da diferença do outro. Eu fiz Bori, Ebóis não sei quantos. Estive agora, minha esposa se tornou médium, neta de pastor, se tornou médium da Umbanda. Aí me chamaram lá, o Preto Velho, para falar no centro, terça-feira passada, e disseram que eu estou cheio de preto velho e preta velha. Aí eu falei, ai, que bom, adoro cultura negra. Aí eles falaram assim, não, mas também tem Exu. Eu falei, ai, também gosto, velho, genial, Exu, gente boa beça. Puxa, tem a ver com caminhos, com movimento, com comunicação, no caso do candomblé. Aí, de repente, falou que eu tinha uns caboclos. Falei, ai, é bom índio também, cara. É uma religião brasileiríssima, onde os excluídos são protagonistas daquela expressão de espiritualidade. E, de repente, disseram que eu tinha judeu. Eu falei, pô, melhor ainda, Jesus era judeu. Aí falaram que eu tinha uma galera que não sabia nem de onde era, a entidade falou. Aí falou assim, mas hoje você vai ter que falar aqui, meu filho. Aí eu falei, mas eu só vim aqui para dar um abraço no Preto Velho. Ele falou assim, mas o Preto Velho quer que você pegue o linguarudo, que é isso aqui. Aí eu fui lá falar. Chegando lá, comecei a quase entrar em transe. Eu falei, caramba, nunca tive esse negócio. Comecei a entrar num estado de consciência alterado. De repente todo mundo começou a me aplaudir. Até hoje eu não sei nem o que eu falei. Aí saí do terreiro, voltei ao normal. Falei, que desgraça de pastor é essa? E aí todo mundo começou a me aplaudir. Pastor, que cara bom. Eu falei, mas eu não sei nem o que eu falei. Ele falou assim, mas não era você. Eu falei assim, pô, então para que serve você pastor? Eu estudei tanto tempo. Moral da história. A gente criou uma espiritualidade comunitária baseada na mescla, no pronome nós, onde está no Pai Nosso de Jesus e no Pão Nosso também partilhado pela mesma oração. Ao mesmo tempo, na minha comunidade vão ateus e eles vão falar, monges, monjas, vão ciganos. Amanhã tem 2 tarólogos que vão jogar carta lá para a comunidade, antes e durante o culto, para arrecadar dinheiro para uma mãe de santo que faz um trabalho social que nós ajudamos. Essa mãe de santo foi pastora da Igreja Renascer, quando foi lá na nossa igreja no passado, incorporou a vovó Cambina, e a vovó Cambina das Almas autorizou ela a voltar a ser pastora entre a gente. Ela é pastora e mãe de santo, e está com a gente. Mas mais do que isso, se eu falar o nome
Leonardo Boff é o patrono da comunidade. Se eu falar a quantidade de coisas que pessoas já passaram lá, mas uma coisa mais importante é que a nossa espiritualidade é lúdica. Isso está nos nossos documentos. As nossas religiões, elas não riem. Tudo é sério, é chato demais. Deus é chato, às vezes os orixás são chatos, as entidades são chatas, os livros sagrados são chatos. E a gente não transforma aquilo, como disse o Milô Fernandes, a graça a Deus ser engraçada. E lá a gente conta piada, nossa liturgia tem poemas, Vinícius de Moraes, Fernando Pessoa, Mário Quintana, música popular. E lá a gente conta piada no meio do culto, a gente ri da gente mesmo e a gente ri até de Deus. Richard Niebuhr, que era um teólogo protestante do século XX, ele disse que a oração começa com a gargalhada e termina no orgasmo. A gente às vezes inverte, começa com o orgasmo e termina com a gargalhada. Mas o fato é que a gente tende a pensar que não dá mais no século XXI para pensar um Jesus com a cara amarrada, nem uma espiritualidade que pense no céu em detrimento da terra. É necessário pensar que as gargalhadas no caminho da terra nos fazem ver que o céu, na verdade, são encontros que humanizam e tornam a terra mais fértil de vida. Boa noite ou é boa tarde? Boa tarde, eu sou Álvaro Dantas. Estava um pouco tenso aqui, porque meio que caí de paraquedas na mesa. Eu vinha para a mesa anterior e depois não vinha mais, e aí acabei vindo e de repente estou aqui. E agora, depois da fala desses dois queridos, comecei a ficar menos tenso. Eu pensei, faz sentido eu estar aqui. Eu sou constelador familiar, trabalho com terapia há muito tempo, mas ouvindo aqui o Alexandre, faz muito sentido compartilhar um pouco, talvez, do que eu sinto como espiritualidade na minha vida atual. Eu nasci numa família kardecista e, num determinado momento da minha vida, resolvi migrar para a Umbanda, me tornei iniciado, né, num terreiro de Umbanda, e aprendi muito o que a espiritualidade é de verdade num terreiro de Umbanda. Aprendi muito o que, eu não sei o seu nome, o Márcio, falou sobre a natureza, o quanto que o que há de espírito há no natural. E o quanto que essa natureza está toda dentro de nós. E o quanto nos afastamos dela, tentando ser humanos. E talvez esse seja o maior desafio da nossa vida, né? Nós nascemos humanos e passamos a vida inteira tentando ser humanos. E talvez, e eu fui aprendendo isso ao longo do tempo, basta a gente aprender a ser, né? Eu tenho 4 filhos, é um desafio. Tenho 2 netos e penso que viver a espiritualidade é a convivência, é poder entender que aprender e educar é algo que está na relação, é algo que acontece a todo instante e que nos eleva no momento em que percebemos que uma criança sabe mais do que nós. E uma criança, muitas vezes, se ela tem ambiente para isso, ela nos espiritualiza e mostra quem somos nós, né? E o ambiente que se permite é o ambiente do afeto. E o afeto não é esse afeto que pensamos como algo que dá tudo certo e carinhoso e amoroso. É sempre amoroso. O amor, sem dúvida, é o maior guia da humanidade. Pelo menos é o meu.
Mas esse afeto é o afeto que atravessa as relações, que atravessa o corpo. E nem sempre isso é fácil de receber, né? Então, quando eu penso e sinto, ao ouvir um filho dizer, por exemplo, isso, né? Não, você não sabe o que você está dizendo, eu sei, né? E não engolir esse filho e não impedi-lo de falar, isso tem muito de espiritualidade dentro desse lugar. Na iniciação, ao longo de um determinado tempo, eu decidi me afastar não da religião, mas do terreiro, né? E fui em busca de outros lugares. E nessa busca, em vários momentos eu me senti perdido. E eu encontrei esse ponto de paz quando comecei a entender, e inclusive guiados pelos meus queridos guias, que isso tudo está dentro de mim e está dentro de nós. Tem um grande amigo chamado Pai José, que é o meu maior guia, meu guia primordial, vamos dizer assim, nesse momento, que me ajuda muito e me inspira demais. Pai José de Aruanda. E que se permite também ajudar algumas pessoas, mesmo que não incorporado, mas também assim. E voltando então, para finalizar, ao movimento do espírito, que é o maior, ou o momento mais abrangente da constelação familiar atualmente, é o que é uma constelação familiar, um movimento do espírito. E quando se permite um trabalho, não numa gira, mas num encontro de constelação familiar, e que você se permite estar absolutamente humilde e entregue ao campo do próximo, ali acontece apenas movimento do espírito. Não há nenhum movimento que seja programado ou intencionado pelo constelador. E quando isso acontece, existe um grande trabalho de constelação familiar. Temos aqui um grande amigo, um parceiro querido que sabe do que eu estou falando, Ricardo. Temos muitas pessoas que já participaram de um trabalho de constelação e sabem o quanto que isso está muito próximo de tudo que eles falaram e o quanto que isso é um movimento humano, humilde e espiritual, que ao final talvez essa seja a nossa grande missão. Juntar corpo e espírito e aceitar que nesse mundo, na matéria, somos guiados pelo espírito. Obrigado. Olá, amigos e amigas. Meu nome hoje é Prema Devi. Meu nome de batismo foi até um momento Márcia Beatriz. Prema Devi foi um nome recebido pelo grande amor da minha vida, que é o meu mestre espiritual, Siri Prembaba. E quando eu falo grande amor da minha vida, eu digo que
todos vocês o são, porque todos somos um. Então, em primeiro lugar, eu quero expressar aqui esse amor e essa gratidão de ter tido a oportunidade de estar ecumenicamente com todos vocês, não importando muito de que religião nós viemos, até porque as religiões, até um presente momento, elas fizeram a prática de muitas coisas, mas esqueceram de uma prática primordial, que é voltar-se para o que a etimologia da própria palavra traduz, que é o religare, né? Que é o nos religar com a conexão. E se nós somos um e somos uno, nas suas mais distintas manifestações, as religiões são apenas um símbolo dessa amorosidade que nós estamos tendo a graça de compartilharmos hoje aqui, com os nossos corações entrelaçados, com as nossas religiões entrelaçadas. Então eu diria que o meu coração está recebendo é que nós todos aqui dessa mesa temos uma religião que se chama amor, uma profissão que se chama amor, uma espiritualidade que se chama amor, um lugar no mundo que se chama amor, uma prática de autoconhecimento que se chama amor. E amorosamente estamos aqui compartilhando tudo isso, nós com todos nós. Não compreendo que Premadevi seja um nome meu individual, porque ao recebermos o nome espiritual, o nosso maior desafio é matarmos a nós mesmos e matarmos os nossos aspectos egóicos. E todas as vezes que eu tiver a oportunidade de estar com cada um de vocês e vendo o florescimento de cada um de vocês, aí estará também o meu florescimento. Então entendo que prema, que tem como significado da palavra amor, é uma frequência amorosa. Se eu tiver que me apresentar como as atividades que eu tenho sendo conduzida a praticar na Terra, então, nessa existência, me utilizando da formação acadêmica dentro da pedagogia, da psicologia, da psicanálise, da psicopedagogia, da medicina holística e de alguns segmentos das artes, com formação também em artes cênicas e, enfim, eu entendo que eu hoje faço uma coisa no mundo a qual eu denominei pedagogia integrativa, porque entendo tudo como aprendizado e reaprendizado de todas as nossas ações no mundo, e que a espiritualidade trata disso, né? Somos seres espirituais vivendo uma experiência terrena. Somos todos seres espirituais vivendo uma experiência terrena. Então, não vejo separado em momento algum nenhum desses chakras que se complementam, que se iniciam no chakra da cultura, no chakra da agricultura, ou da cultura dessa agricultura, né, e se expandindo, né, até a transcendência. Então, tenho compreendido que nós somos, sim, facilitadores e seres comprometidos com a criação de união. E é essa criação de união que eu estou vendo nesse encontro e que eu estou vendo também nessa mesa. Essa criação de união que nos congrega consteladores de um amor maior, candomblecistas de uma natureza divina, pastores
que nos levam e nos elevam à comunhão de todos. Monges, acredito que da Ordem Rosa Cruz, né, que nos traz a rosa de uma cruz não mais crucificada em dor, em medo, em culpa e em pecado, e por tentarmos entender e para tentarmos todos nós juntinhos compreender um pouco disso, precisamos então voltar um pouquinho só ao que todos nós, na verdade, fazemos parte. Não à toa, o evento de hoje está acontecendo no dia de São Sebastião, 20 de janeiro. E ao caminho daqui, eu recebi algumas palavras, né? E disse, bom, vamos levar para lá e lá a gente vai entender o que aconteceu. Então eu vou compartilhar com vocês, né, a compreensão que eu ainda não tinha e que me chegou agora. Então lembremos no dia de hoje de Sebastião, mas não o Sebastião rei português. Um Sebastião humilde, um soldado romano, que por ter tido muita compreensão com os cristãos presos, levados ao sacrifício, com os doentes, com os famintos, com os desvalidos. A imagem daquele São Sebastião que a gente tem ainda todo crivado de flechas, associado aos que vêm ao Mestre Jesus ainda crucificado. Perdurou, em certo modo, perdura os séculos, e é muito curioso manter o martírio dos grandes guerreiros, trazendo sua vitimização como forma de santificá-los. Né? Então, a gente é fruto de uma história de humanidade em que a gente acabou, querendo ou não, e seja lá por que caminho foi, compreendendo que era sobre amor, medo, dor, culpa e pecado, martírio e sofrimento. Né? Já nascemos partidos e somos separados do nosso laço primordial, da nossa mamãe. Nascemos chorando e apanhando, e para isso a gente é feito para aprender a respirar. E tenho compreendido que, na realidade, é sobre união, é sobre integração, é sobre tudo isso junto. E estou compreendendo com muita graça e gratidão ao meu coração que é isso que a gente está aqui, fazendo juntinhos assim, essa mesa toda, né? Mostrando para vocês que religião somos todos nós. Inclusive quando estamos dotados de toda a nossa vocação de ateus, de agnósticos, de céticos. Né? Porque religião, espiritualidade, é o nosso espírito eterno na atualidade. E atualmente a gente já entendeu que é sobre todo mundo junto. A gente já entendeu que a conjugação é de um nós. Mas voltando ao aniversariante do dia, que é o Sebastião Santo, o Sebastião Preto Velho, o Sebastião Menino, o Sebastião Ancião. Muitos pensam que esse Sebastião tenha lutado ao lado de portugueses contra franceses calvinistas. Mas entre o seu nascimento e a batalha se passaram 13 séculos. E durante a triste mesmo, triste expulsão desses franceses, não à toa, soldados, mamelucos, índios, teriam visto o guerreiro, sim, o guerreiro Sebastião, com sua espada, defendendo, não à toa, a cidade do Rio de Janeiro. E como acaso e coincidência não existe,
20 de janeiro, fora então a data desse conflito, e a liturgia com São Sebastião e o sincretismo afro-brasileiro que nós reconhecemos como Oxóssi. Então, que salvem-se as nossas matas, que salvem-se as nossas terras, que salvem-se as nossas Gaias vivas, internas e externas, em amor, com todos nós, todos os dias, aprendendo e reaprendendo o presente de sermos efetivamente um. Quero agradecer a cada um de vocês. Somos todos pedacinhos uns dos outros, de todas as crenças, credos, raças e etnias. E como entendo que a arte, a música, a cultura, a espiritualidade e o autoconhecimento, que é aquela nossa coragem de olharmos para nós mesmos com ok desse tamanho imenso, imenso, quando estamos olhando para as nossas sombras ou quando estamos olhando equanimamente para as nossas luzes. Entendo que tudo isso que se configura numa coisa só, quando a palavra termina, que seja a musicalidade artística, que não à toa chegou hoje até aqui, que possa trazer para a gente um grande Prabuap Jagô, um despertar do amor, né? Que em sua tradução quer dizer que o amor desperte em mim, em você, em todos e em todos os lugares. E uma saudação a Gaia, a nossa terra, Mãe Divina. E antes dessa entidade humana complementar, Catiusca, pertencemos hoje à mesma egrégora amorosa, somos da mesma família espiritual do amor, de Siriprembaba, né? Eu convidaria a gente fazer esse carinho ao final da palavração de cada irmão aqui da mesa. Então, assim como a gente começou trazendo o violino, eu proponho, se todos concordarem, que a gente encerre com o violão da Catiusca. Muito obrigada e muito amor para todos vocês e para todos nós. Só uma coisa, só lembrando, depois daqui a gente vai também fechar com uma banda de mantras, tá? Fraternais saudações. Meu nome é Cassiano Camilo Compostela, sou ex-monge beneditino e atualmente sigo de forma independente sob o prisma e o caminho da Rosa Cruz, estudante de Cabala e de outras associações, ordens e assuntos de natureza esotérica. Quero, antes de mais nada, agradecer ao digno frater Rodrigo Bastos, assim como a todos os outros organizadores, pelo honroso convite de estarmos aqui nesta tarde, neste dia de São Sebastião do Rio de Janeiro, para falarmos sobre evolução, espiritualidade, educação, crescimento e avanço. Pergunto aos senhores, quem se lembra o tema desta exata mesa? Pergunta à plateia, especificamente. Eu vou levantar porque eu não estou enxergando nada e eu não posso conversar sem olhar olho no olho. Alguém se lembra o tema da nossa mesa, gente? Conhecimento e curiosidade. Como? Como? A arte e a espiritualidade, mas o quê? Como? Em cultura. Arte e espiritualidade. Enquanto os dignos nos traziam as reflexões de suas tradições, toma aqui a liberdade de ir um pouco mais para frente para olhar os olhos, me veio ao coração a intuição de nos trazer aqui 6 princípios cabalísticos fundamentais.
quais são os 6 princípios da Cabala base, que aqui nós em 5 minutos podemos resumir. Princípios esotéricos, princípios Rosa-Cruzes, também princípios da mais alta antiguidade e espiritualidade, que tem tudo absolutamente a ver com a nossa primeira conferência Gaia Viva e com todos os temas que foram primorosamente colocados e desenvolvidos durante o dia. Pois bem, um dos temas de nossa mesa atual é o autoconhecimento. Este é o primeiro patamar, é o primeiro degrau, é a primeira chave e fundamento da Cabala. No antigo templo de Delfos, o oráculo de Delfos, estava justamente escrita a seguinte máxima: homem, alguém se lembra? Como, pastor? Homem, conhece-te a ti mesmo. Ou seja, o autoconhecimento, desde a mais alta antiguidade, é a base fundamental para a verdadeira espiritualidade. Em geral, quando se fala em espiritualidade, por muitas vezes, para pessoas mais distantes dessas temáticas, vem algo um tanto quanto catequizador, ou seja, é alguém, alguma instituição, um grupo de pessoas, algum grupo de mestres que, como possuidores da verdade absoluta, simplesmente entregam para toda a humanidade a revelação final que todos devem seguir. Quando, em realidade, a proposta de nossa primeira conferência, a proposta do autoconhecimento, a proposta da cultura da espiritualidade é o autoconhecimento. É eu conhecer a mim mesmo em primeiro lugar. Então, a minha religião não é para dirigir a vida do pai, da mãe, do irmão, do vizinho, para classificar este ou aquele outro, condenar esta ou aquela crença ao céu ou ao inferno, mas, na verdade, para me autotransformar, a partir do momento em que eu mesmo conheço os meus limites, as minhas capacidades e também as minhas imperfeições. Segundo passo da Cabala mística, diviníssimos. Depois do autoconhecimento, vamos gravar, são 3 princípios positivos e 3 princípios desafiadores. O segundo princípio é o princípio do autodomínio, ou seja, é de suma importância que cabalisticamente, esotericamente, eu estabeleça um princípio de dominar não o outro, de catequizar não o outro, mas dominar a mim mesmo. E este é um dos princípios mais difíceis, porque ele parte justamente de si para si mesmo. O autodomínio vai exigir, portanto, o autoconhecimento. O terceiro princípio é o da autoiluminação. Geralmente a gente fica aguardando, fica esperando um processo, uma lei divina, uma revelação em que alguém vai nos transmitir um conhecimento, uma luz vai brilhar sobre a minha cabeça e eu serei finalmente agraciado por este poder esplendoroso e espiritual de iluminação. Quando o verdadeiro sentido, o fundamento da Cabala é eu iluminar a mim mesmo. Não existe alguém capaz de fazê-lo. Existem pessoas idôneas, pessoas altamente adiantadas, capazes de indicar o caminho, quando, na verdade, a iluminação eu mesmo devo alcançar e este caminho eu mesmo devo percorrer. Portanto, o processo de evolução segundo a Cabala, segundo os preceitos Rosa-Cruzes, segundo os preceitos da antiga filosofia iniciática, se baseiam no autoconhecimento e no autodomínio e, por conseguinte, na autoiluminação. Os 3 outros princípios, digníssimos, versam muito sobre essa questão mais prática. Aqui falamos de algo um tanto quanto filosófico, amplo e distante. Para aproveitarmos bem os nossos 5 minutos, vamos aos nossos 3 últimos princípios, que vão se relacionar com o processo de meditação. Não há espiritualidade sem mergulho sincero, sem mergulho efetivo sobre si mesmo.
E este processo de mergulhar em si mesmo pode ser traduzido em diversas culturas como ato de meditação. E aí que entra os 3 últimos princípios. Quem aqui já praticou meditação? Levanta a mão. Pessoal também praticou meditação? Quase todo mundo praticou a meditação, correto? E a meditação, ela é um dos primeiros passos para este processo de evolução e de crescimento. Primeiro ponto da meditação. Geralmente se pensa que a meditação é relaxar. Já ouvimos isso algumas vezes? É um mito, né? Em que meditação é simplesmente você relaxar. Quando a filosofia esotérica e os 6 princípios da Cabala Mística vão nos dizer o seguinte: a meditação não é relaxar. O processo de aprofundamento, de autoconhecimento, de autoiluminação e de autodomínio não é um processo de relaxar, mas sim um processo de tensionar. O que é relaxar? É num sábado deste, tanto quanto de alta temperatura do aqui no nosso Rio de Janeiro, é você estar sentado em casa, assistindo televisão, tranquilamente. Isso é relaxar. Você está passeando pelas redes sociais, aí sim você tem um processo de relaxamento. Quando você se propõe a sair da sua casa, enfrentar o trânsito, enfrentar as suas atividades no dia a dia e sentar-se aqui o dia inteiro e prestar atenção no que está sendo dito, absorver estes elementos, lutando contra o sono, contra o incômodo, contra todas as outras distrações, nós estamos, na verdade, criando um processo de tensionamento. E meditação é exatamente isso. Por isso que, em geral, nós temos uma dificuldade muito grande no processo de meditação. Porque esperamos que a meditação... Olha, você pratica a meditação, Gina. Vocês conhecem o Frater Valdemar? Eu conheci o Frater Valdemar na Paraíba, ano passado. Excelente pessoa. Pois bem, geralmente se pensa que meditação, a meditação para ter Valdemar, um excelente astrólogo, e está aqui precisando também de nossa luz no qual momento, não é isso? A meditação, portanto, não é um processo de relaxamento. Porque você senta na cadeira relaxada e você não alinha sua coluna, os pés ficam de qualquer maneira, você ora vira para um lado, ora vira para o outro. E a espiritualidade, ela exige concentração. Então não é o 7º paraíso, mas sim um processo de luta, um processo de guerra, um processo que exige concentração. E concentração, por definição, é a arte de dirigir a energia física, mental e psíquica para um determinado ponto. Isto é a concentração. Segundo mito em relação à meditação e à espiritualidade, disse que a meditação, depois de você ficar devidamente relaxado, é simplesmente não pensar em nada. Já ouviu? Quem já ouviu isso? Que meditação é a dissolução do ego, é não pensar em nada e entrar numa espécie de alfa absolutamente informe, ou seja, sem forma, completamente abstrato. Quando a espiritualidade, pés no chão, ela nos exige não pensar em nada, mas pensar numa única coisa. É aí que está a dificuldade. Meditação, portanto, não é não pensar em nada, segundo a própria Cabala, mas pensar no único ponto. Manter o pensamento enquanto o pastor fala, enquanto o Digno Avalorixá fala, enquanto os organizadores falam, enquanto a Digníssima falava, é algo extremamente difícil, porque geralmente os nossos pensamentos eles ficam vagando de um ponto para o outro. Eu entro em processo de meditação e, por conseguinte, de contemplação, como diria Santa Teresa d'Ávila, quando eu alcanço esse estado de pensar numa única coisa. Assim como, para finalizar com os 5 minutos, acredito que nós chegamos próximos disso, a meditação não é um processo de iluminação. Quem diz que você vai sentar e vai se iluminar, ou nunca meditou na vida, ou é já um mestre a senso próprio, pronto. Porque o processo de meditação não vai te trazer iluminação. Você não vai sentar-se às 6 horas da manhã, às 5 horas da manhã,
que entrar num estado alfa e sair de lá beatificado para os desafios cotidianos. De forma alguma, a meditação vai nos trazer à tona as nossas imperfeições, as nossas incapacidades, vai trazer à tona, inclusive, a nossa incapacidade de concentração, de autodomínio e de autoconhecimento. Portanto, resumindo, meditação, espiritualidade, crescimento, para pegar apenas um único ponto da proposta de nossa mesa, que é a espiritualidade, não é não pensar em nada, mas pensar num único ponto. Meditação não é relaxar, mas, na verdade, concentrar e tensionar. E meditação não é iluminar-se. Iluminação é um processo que vem como consequência final, mas no início, meditação é, na verdade, enfrentar os nossos próprios ânimos. E estes pontos que vieram no coração, acredito, se coordenam, se alinham com a proposta de nossa mesa de hoje. Digníssimos, obrigado. Boa tarde. Meu nome é Rodrigo Borges. Na espiritualidade, eu sou um jovem aprendiz e eu estou muito honrado e muito feliz e aqui celebrando muito esse encontro, porque nessa minha caminhada de criança para jovem de espiritualidade tem pessoas muito importantes nessa sala que fazem com que esse caminho seja cada vez mais amoroso e mais incrível. E gostaria muito de nomear eles, Álvaro e Márcio e Valdemar Falcão, que não está aqui com a gente, mas são 3 homens que me pegaram na mão assim nesse caminho de espiritualidade, de entendimento, com muito amor e muita entrega. E a Roberta, que é minha grande companheira, que está diariamente. Então, assim, eu estou muito à vontade aqui, estou bem tranquilo. Eu acho que vocês já contaram muitas coisas incríveis e são grandes líderes. E para mim, focar em espiritualidade, vou falar da parte da arte rapidamente. Eu sou documentarista. Daqui a 2 meses deve sair um documentário que chama Mundo em Transição, onde nós entrevistamos pessoas incríveis falando sobre esse momento de mundo em transição, que já aproveito que eu não perco essa oportunidade de convidar todos para um documentário, porque deve dar muito entendimento. Mas eu vou tentar recortar para a espiritualidade, porque eu acho que tem tanta riqueza nessa conversa, né, para Embaba também, que a gente acompanha, que eu acho que talvez a arte e a espiritualidade elas estão conectadas, mas eu acho que talvez a área que eu falo melhor da espiritualidade, eu acho que é o riso. Tudo que me explicam, me falam, eu sinto na hora que eu estou dando risada, muito assim. Então essa conexão com Deus para mim é a felicidade, é a alegria, é a leveza, é tirar do racional e ir para uma entrega maior. Então assim, eu só estou falando agora porque eu tenho que falar um pouco, senão eu ficava em silêncio, agradecendo muito esse momento, porque eu fiz alguns processos de expansão de consciência recentemente, e eles estão sendo explicados e materializados nesse exato momento onde eu estou numa mesa com tantas pessoas incríveis de tantas religiões. Para mim, a religião é um grande patchwork, assim mesmo, a espiritualidade é um quebra-cabeça, onde a gente se encontra, se olha e fala, nossa, você facilitou essa peça, você facilitou essa, e juntos a gente está, na verdade, montando uma imagem linda de um mundo amoroso, e que a imagem, se a gente observar bem ali, né, aquele olho do mundo, uma das grandes coisas que eu aprendi nos meus processos de expansão de consciência, seja através de práticas com medicina, seja através da Umbanda, do Candomblé, Prembaba, e principalmente de contato com a natureza, é a gente observar que a gente, na verdade, nós somos pequenas células de um grande corpo, que é essa Gaia, né? Que a gente está aqui tentando se juntar assim, dar o braço um para o outro, assim, com licença, deixa eu só te... Tipo, a gente está tentando assim, um olhar para o outro e se entender e falar o que a gente tem que fazer para esse grande mundão. Aí uma analogia que eu percebo é tipo assim, dentro da gente também tem várias pequenas células tentando se entender para movimentar esse corpo aqui.
E algumas estão no intestino, outras estão no coração, sem diminuir uma ou outra. Mas cada um está fazendo a sua função. E às vezes, com todo respeito a todos vocês, tem algumas que vão fazer merda. Com todo amor. E é necessário. A gente precisa expurgar nesse corpo. Não é só a célula do coração que é a mais linda, a mais perfeita, e ela bate, a gente ama todo mundo. Tem a do intestino, tem de outros lugares que precisa também limpar e seguir. Então, eu acho que nesses encontros a gente se olha e fala, nossa, faz sentido, dá o braço aqui, vamos então aqui, vamos conversar com mais gente, vamos tentar trazer uma clareza maior. O Matias de Stefano, que tem muita gente que acompanha ele aqui também, ele é um dos entrevistados desse documentário Mundo em Transição. Ele fala que a humanidade são os neurônios, que quando a gente se une, a gente faz sinapse. E aí cria economia, educação, a política. Então, eu acho que, com tudo, resumindo assim, eu nem vou chegar nos 5 minutos, porque eu quero dar mais tempo para esse pessoal todo, mas quanto mais amor, quanto mais saúde a gente colocar em cada célula dessa, mais a gente consegue fazer sinapses que fazem sentido para essa grande Gaia, para essa grande Terra. Então, da minha parte, eu tento me limpar através de muitos processos, mas a risada é um deles. E o silêncio é outro. Queria só falar uma coisa também interessante, né? Disso da cultura, da arte, tá junto com a espiritualidade. A arte, quando ela veio para o mundo, ela é justamente a manifestação da espiritualidade, através do corpo físico, né? É isso que significa, inclusive, a palavra arte, ou Hateva, ou Atertumiti, ou Reiki, manifestação da espiritualidade na matéria. Então é muito interessante mesmo, a cultura está junto com a arte. A arte está junto com a espiritualidade. Infelizmente o nosso tempo acabou, eu queria muito ficar mais, de verdade. Queria agradecer a todo mundo, agradecer principalmente a essas duas pessoas que estão aqui do meu lado, a Mônica e o Paulo, que se não fosse os dois, se não fosse nós três juntos, esse projeto não teria acontecido mesmo. Teve uma doação muito forte de cada um. Passamos por um processo de crises no caminho, como diria inclusive o Chico Xavier, o espírito evolui no conflito, né? Também, colocando um aqui do kardecismo. Então, agradecer a todo mundo. E também agradecer a última aqui, ao São Sebastião, que é o aniversário dele hoje, realmente, no dia 20 de janeiro, e nós estamos aqui fazendo justamente nessa data por causa dele, por causa justamente do aniversário de São Sebastião, que é o padroeiro e guardião espiritual do Rio de Janeiro, então queria agradecer ele. Então, muito obrigado a todos. E amanhã ingressa Aquário, justamente, e hoje também está fazendo aniversário o Céu nosso, que a gente tem um site chamado Convergência Estelar Universal, também está fazendo aniversário de 2 anos hoje. Então é isso, muito obrigado a todos. Vamos finalizar aqui com o violão, eu tenho que entregar o teatro agora, que vai ter na frente do teatro. Isso. Aqui na galeria. Lara vai não tocará aqui, tocará lá. Então aqui a gente finaliza justamente. Fique à vontade. Convido vocês a fazer essa junção de espiritualidade e arte, cantando. Vamos cantar um mantra, como a Dona Devi anunciou, e faz esse chamado para o nosso coração. Deus desperte. Deus desperte nós, em todos os lugares. E vamos convido vocês a trazer esse Deus como que cada vez mais a gente está aprendendo, que é como amar, né? Trazê-lo como amor. A gente se abrir para essa aprendizagem, né? De ser e realizar o amor aqui na Terra, né? É uma grande aprendizagem, só mesmo
em união que a gente vai aprender a fazer isso. Então, o mantra, queria falar para vocês, quem quiser cantar junto em algum momento, eu quis... Eu vou falar o mantra, para quem quiser cantar junto, pode cantar, tá? Eu vou falar os trechinhos e vocês repetem. Prabhu Ape Jago, Paramatma Jago, Mere Sarve Jago, Sarvatra Jago. É fácil, né? Deus desperte em mim, em todos e em todos os lugares. Prabhu Ape Jago, Paramatma Jago, Mere Sarve Jago, Sarvatra Jago, Prabhu Ape Jago, Paramatma Jago, Mere Sarve Jago, Sarvatra Jago, Prabhu Ape Jago, Paramatma Jago, Mere Sarve Jago, Sarvatra Jago, Prabhu Ape Jago, Prabhu Ape Jago, Prabhu Ape Jago, Prabhu Ape Jago. Mãe Divina, Mãe, misericordioso amor, acolhe o coração para dissipar a dor. Mãe Divina, Mãe, resplandecente canção que embala o coração para despertar o amor. Mãe Divina, Mãe, misericordioso amor, acolhe o coração para dissipar a dor. Mãe Divina, Mãe, resplandecente canção que embala o coração para despertar o amor. Prabhu Ape Jago, Prabhu Ape Jago, Prabhu Ape
ape jago, Prabhu ape jago, Prabhu ape jago, Paramatma jago, mere sarve jago, sarvatra jago, Prabhu ape jago, Paramatma jago, mere sarve jago, sarvatra jago, Prabhu ape jago, Paramatma jago, mere sarve jago, sarvatra jago.